Boa noite, pessoal. Vamos dar mais uns 3 minutinhos. Eu sou a Sandra Calcado, coordenadora do Ibri Mulheres. São 18h02. Vamos esperar mais 3 minutinhos para a gente começar, enquanto as pessoas vão se conectando aqui pelo Zoom. Estava no mudo. A gente está vendo que tem bastante gente aqui se conectando, alguns conhecidos aí do Ibri, da nossa história. Vou esperar só mais 1 minutinho para a gente começar. Bom, gente, boa noite. Vamos começar agora. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Eu sou a Sandra Calcado, coordenadora do Ibri Mulheres e sou responsável pela área de relações com investidores na Login Logística Intermodal. Falando um pouquinho do Ibri Mulheres, o Ibri Mulheres ele tem a missão de, primeiro, ampliar a participação feminina no mercado de capitais, promover uma maior integração entre os gêneros e, principalmente, enaltecer as histórias com carreiras consolidadas. Em função de tudo isso, a gente criou 4 frentes de atuação do Ibri Mulheres. Primeira, grandes referências. Segunda, desenvolvimento. A terceira é equilíbrio, saúde mental. E a quarta é networking. Importante dizer que não há nenhum pré-requisito para você se engajar em qualquer uma das frentes de atuação. A única coisa que a gente precisa é que seja associada ao Ibri e que você tenha vontade de participar e de contribuir. A gente também criou um grupo do WhatsApp, do Ibri Mulheres, acho que já tem muita gente aí conectada que está participando. E a ideia desse grupo é integrar e fomentar a interação entre nós mulheres. Para quem tiver interesse em participar de um grupo, ou participar do grupo Ibri Mulheres, ou de uma dessas frentes de atuação, por favor, fale com a gente através do Ibri, do contato do Ibri, que é o e-mail ibri@ibri.com.br. Vamos lá. E aí, com muita alegria e honra, para celebrar o lançamento do Ibri Mulheres e contribuir para a visão e perspectiva da mulher como profissional de relações com investidores, teremos agora o primeiro de uma série de webinars que vão discutir equidade de gênero dentro da nossa área. Esse primeiro webinar ele tem o apoio da Inspire, cujas sócias e principais executivas são todas mulheres que atuam em relações com investidores há mais de 2 décadas. Sendo assim, eu tenho a enorme honra de abrir o nosso primeiro webinar, Liderança e Equidade de Gênero, e apresentar para vocês a Andréia Almeida. A Andréia é diretora executiva da área financeira e de relacionamento com investidores da Petrobras,
Ela foi eleita pela Forbes como uma das mulheres mais influentes do Brasil em 2020 e uma das 50 mulheres mais poderosas do mundo pela Fortune em 2019. A Andréia é engenheira de produção pela UFRJ, com MBA em finanças pelo IBMEC Rio, MBA em gestão pela USP, além de cursos de gestão na Wharton School of Finance e na Sloan School of Management, no MIT. Ela atuou na Vale SA por 25 anos, possuindo ampla experiência nas áreas de finanças corporativas, tesouraria global e gerenciamento de risco. Entre 2015 e 2018, ela atuou como CFO da Vale Canadá, em Toronto, e ocupou mais recentemente o cargo de gerente executiva de tesouraria global da Vale. Bom, Andréia, muito obrigada pela sua presença e pela inspiração que a sua história traz para a gente. Falando em história, você poderia compartilhar um pouquinho conosco da sua trajetória profissional? Bom, boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui falando com vocês. Super obrigado pelo convite do IBRE Mulheres. Estou muito honrada de abrir, né, vamos dizer assim, essa iniciativa que é muito bacana, né? Eu acho que quanto mais a gente compartilhar nossas histórias, mais a gente vai trazer mulheres para a liderança. E eu acho que é um pouco esse o nosso papel aí como líder hoje. Então, eu fico muito feliz de estar participando aqui com vocês. Então, obrigada para quem está se juntando aí a nós hoje à noite. Super obrigada pelo convite. Bom, falando um pouquinho da minha história, a história é longa, né? Porque já tô com os fios brancos no cabelo, né? Apesar que a gente pinta, né? A verdade é o seguinte, eu fiz um concurso público, né? Eu brinco com o pessoal da Petrobras, que eu também entrei como eles, né? Eu fiz um concurso público e entrei como trainee na Vale, né? Há alguns anos, né? Eu ia falar 25, já não é 25 não, já é mais. Passei por várias áreas da área financeira, né? Comecei efetivamente na área financeira. Então, passei por diversas áreas, mesa de operações, fiquei um tempo em cada uma. Tive a oportunidade de rodar todas as áreas e depois parei na mesa de operações. Depois de um tempo, mudei para a área de mercado de capitais. E em 2004, quando a Vale estava criando, né, no primeiro momento que a Vale decidiu criar uma área de gestão de risco, eu fui convidada a fazer parte desse time. E aí foi o primeiro momento que eu assumi a minha primeira cadeira gerencial, né? Eu era gerente de risco de mercado, né? No momento onde a Vale estava diversificando de produtos, estava partindo para fazer aquisições, então era um momento, de fato, que o risco do fluxo de caixa estava mudando, né? De minério de ferro para uma série de outros produtos. Um desafio bacana, né? Porque construir do zero uma área é muito legal, né? Acho que você faz tudo que está na tua cabeça e foi muito bacana porque os líderes na época deram essa oportunidade para a gente construir tudo que a gente achava de melhor, né? Buscar benchmarks. Então foi um momento muito bacana. E foi a minha primeira cadeira gerencial, né? Eu levei 10 anos para virar gerente e depois de virar gerente de área de risco de mercado, aí as coisas evoluíram muito mais rápido, né? Aí eu assumi como gerente geral de risco da América do Sul e Central e assumi em 2011 como diretora de risco da Vale, uma posição que era localizada na Suíça, né? Era um desafio grande, né? No momento que, né, a gente tinha que trabalhar todas as vertentes de risco operacional, risco de mercado, risco de crédito, mas um desafio brilhante, muito bacana e que eu assumi com muita vontade, né? Depois de 4 anos aí liderando a área de risco da Vale, de fato eu já tinha pouco desafio, né? Eu até brinquei que eu falei com o meu chefe na época, falei, caramba, eu acho que você está me pagando mais do que eu estou gerando de resultado para a empresa agora. Eu acho que eu preciso de um desafio novo. E ter coragem de falar isso também, né? Tem que escolher o líder para fazer isso, mas ele era um líder do bem e eu falei, e aí falei, bom, eu estou precisando de um novo desafio. E aí, nesse momento, surgiu a oportunidade de a CFO do Base Metals no Canadá tinha acabado de se transformar em CEO. E aí eu falei para o meu chefe, falei, caramba, essa cadeira eu quero. Falei isso sem contar para ninguém dentro da minha casa, então uma dor de barriga que deu, assim, você fala e depois fala, ai meu Deus, o que eu fiz? Sempre achando que eu não ia ser escolhida como a pessoa que ia ser, né, a CFO lá do Base Metals, e eu fui escolhida. Então, fui para o Canadá, fiquei
de 2015 a 2018, lá como CFO do Base Metals, um super desafio também que abriu aí, de certa forma, mais ainda as portas aí de finanças para mim. Então, foi uma consolidação, né? A Vale no Canadá já é uma empresa por si só global, né? Então tem ativos em vários lugares do mundo, Indonésia, o próprio Brasil, Nova Caledônia, Canadá, obviamente. E então foi realmente uma consolidação da minha carreira dentro de finanças. E voltei aí, depois de um tempo, a Vale me chamou para voltar para o Brasil, para assumir a posição de tesouraria global. Aí eu estava aqui no Brasil, né, em 2019, né, em março, acho que fevereiro de 2019, quando o Roberto me ligou. Roberto, não trabalhei com o Roberto na Vale, mas a gente trabalhou muito próximo, ele me conhecia bastante, né? E ele me ligou e falou se eu queria assumir como CFO da Petrobras. Posso dizer para vocês, nesse dia eu quase caí da cadeira. E tive, né, alguns momentos para pensar, né, ele me deu até um bom tempo, um mês, para eu pensar se eu queria ou não. Uma decisão difícil, porque eu tinha 25 anos de Vale, né, uma casa, uma escola, né, tudo que eu sei, eu posso dizer que eu aprendi lá, então foi uma escola para mim. Mas o desafio era muito bacana, né? Então, acho que mais do que... Eu acho que a Vale tem profissionais, né, super bem qualificados, a Petrobras também tem, mas eu achava que eu podia ajudar mais na Petrobras do que na Vale. E tinha também um pouco da gente poder ajudar um pouquinho o nosso país, né? Então, tem um pouco também de ser brasileira, de estar ajudando uma empresa que é uma super empresa e que tem muito, né, ainda a melhorar, mas que a gente está passo a passo tentando aí a cada dia dar um passo para transformá-la numa empresa mais eficiente, que entrega mais valor para os seus acionistas. É um pouquinho da minha história, estou aí há um ano, né? Não tem um ano que eu estou na Petrobras, mas já parecem 5 anos no mínimo, né? Então muita emoção todo dia. E aí, pegando o seu gancho da sua grande trajetória profissional, com todas as experiências que você teve, quais características que você acha que fizeram diferença nessa sua evolução profissional, tanto em Vale quanto Petrobras, para hoje liderar a área de finanças e de relações com investidores da maior empresa do Brasil e 50ª maior do mundo? Bom, eu acho que tem umas coisas básicas, né, que vocês vão falar, nossa, não é nada do outro mundo. Não, de fato, não é nada do outro mundo. Eu acho que é você trabalhar duro e querer entregar mais do que é exigido de você. Então, acho que se colocam para você um desafio, eu acho que a gente sempre tem que buscar, né, entregar um desafio, entregar maior, mais ainda do que é esperado. Eu sempre fui uma pessoa que valorizou as pessoas muito, né? Então, para mim, time é fundamental, né? Então, extrair o melhor que as pessoas têm, montar um time competente que suporte, que está ali com você no dia a dia, dividindo as decisões, discutindo abertamente, sem hierarquia, sem frescura. Eu tenho zero preocupação com hierarquia, mas um time que está ali no dia a dia com você, de fato, construindo, né, os resultados, porque você não faz nada sozinha, né, na altura do campeonato, não faço nada sozinha, foi fundamental. Também trabalhar em time, não só dentro do meu time, mas trazer as outras áreas para participar das decisões. Então, acho que isso foi muito importante, por exemplo, quando a gente estava fazendo risco operacional na Vale. Quer dizer, botar um modelo, né, que você acha que é o melhor modelo de risco operacional para funcionar, talvez não seja o melhor para a empresa A ou B, mas sentar com a operação, discutir com eles se aquilo funciona no dia a dia, eles que estão lá na operação, você não está. Então, assim, trazer as pessoas para construir junto com você também é uma coisa super importante. Eu acho que ter coragem de assumir os desafios também. De novo, sempre dos desafios que me foram colocados, talvez só um na vida que eu disse não, que foi para ir para a China. Foi o único lugar na minha vida que eu disse não. Todos eles eu assumi com dor de barriga, então não existe isso de você dizer, eu estou super pronta. Não. A gente sempre, bom, eu pelo menos, né, sou humilde o suficiente, acho que humildade é uma outra característica importante. Ser humilde e reconhecer que você tem que estudar muito sempre, né? Acho que estar atualizado, estudar sobre o negócio, estudar sobre finanças, né? Muda toda hora, então os mercados são muito voláteis, principalmente agora, né, gente?
Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo, né, buscando, né, se atualizar, aprender coisas novas, conectar com outras pessoas. Eu acho que tudo isso faz a pessoa que eu sou hoje de certa forma, uma outra característica minha é tratar todo mundo da mesma forma. Todos, toda, do CEO da empresa até a moça que limpa o andar, eu sempre tratei todo mundo da mesma forma. Eu acho que isso é uma característica minha, né, que foi criada dessa forma, por respeitar as pessoas, mas acho que isso é extremamente importante também para você conseguir ser um líder. Muito, muito, muito legal. Você está falando de coragem, falando de humildade, falando da dor de barriga, e a gente olha para você e costuma olhar assim para a executiva, brilhante, né? Referência no mercado do Brasil exterior. Como eu comentei anteriormente, você foi indicada, eleita uma das mulheres mais influentes nesse ano, no ano passado, uma das mulheres mais poderosas do mundo. Realmente a gente começa a pensar, nossa, você conseguiu traçar assim de forma brilhante a sua carreira, a sua jornada, de uma forma muito bonita, mas às vezes a gente se esquece de que para você chegar aonde você chegou, você provavelmente lidou com muitas dificuldades, né? Então, assim, se você pudesse passar um pouquinho para a gente, quais foram os seus maiores desafios, medos, como mulher executiva, mãe, dona de casa, enfim, multitarefas, na sua trajetória profissional? Com certeza, tiveram vários, muitos casos, né? Eu acho que no começo, acho que talvez o principal desafio, eu sou engenheira, né? Então, eu sou muito técnica, né? Sempre fui muito técnica. E eu tinha um pouco essa característica, né? Eu era muito técnica, as pessoas achavam que eu era muito boa, tecnicamente. Primeiro, não queriam deixar eu migrar para outras áreas, porque eu era muito boa. Isso é uma outra coisa que a gente tem que aprender como líder, que a gente não pode fazer. Os profissionais muito bons são esses que a gente tem que deixar eles irem efetivamente construir a carreira deles, né, migrando, né, para outras funções para crescer profissionalmente. E eu levei um carimbo de técnica mesmo. Não, a Andrea não é capaz de liderar pessoas. Ela é uma ótima técnica, uma ótima engenheira, mas ela não tem como liderar pessoas. E eu ganhei esse carimbo. Fiquei com esse carimbo um bom tempo. E por isso esse carimbo me fez levar 10 anos para chegar a uma posição gerencial. Tiveram vários gestores que tentaram, inclusive, impedir que eu virasse, né? Então, é engraçado, né? Olhar para trás. E naquele momento foi um momento muito difícil, né? Que assim, algumas posições, como por exemplo, eu era da mesa de operações, e aí saiu a gerente, era a posição que eu achei que eu ia ser, ia ser gerente de operações da mesa da Vale. Muito bacana, né? Caraca, não fui eu. Aí eu falei, gente do céu, tem alguma coisa de errado comigo, né? Acho que está na hora de eu repensar, né? Deve ter realmente alguma coisa que eu não estou fazendo direito. Então, assim, foi difícil. Acho que mudou, né? Teve um momento lá que a gente mudou um pouco a gestão lá que estava ligada a mim. E aí vieram pessoas que, com a cabeça completamente diferente, que me deram a oportunidade de ser gestora de pessoas, né? E então levou 10 anos para eu virar gerente de área, né? De risco de mercado. Como eu disse, depois foi mais rápido. Então, eu tive nesse caminho, até para virar gestora, diversos exemplos, por exemplo, de líderes que eu nunca deveria ser. Então, assim, eu tive exemplos brilhantes de pessoas que eu não vou ser nunca na vida. Gestores que passavam por cima dos outros para chegar nos resultados, que lutavam por poder. Eu falei, bom, esse exemplo é o melhor do que eu não devo fazer na vida. Também tive líderes que deram exemplos, cara, brilhantes para mim, do tipo... você tem que ir lá falar na conferência. Pô, dá aquela dor de barriga inicial quando você vai falar, né, para um público e você tem que se preparar e tal. Cara, me ajudou a me preparar, né, me deu a maior força. Me preparei, estava pronta, fui. Chegou no dia, era em São Paulo. Tô lá, né, toda preparada, claro, nervosa, normal, né? Acho que até hoje eu fico, né, gente? Acho que se for não fica nervoso, isso é história, tá? Todo mundo fica. E aí, quando eu ia começar a falar, ele entra, né? Quem me preparou, né? O meu líder, de fato, é um líder, né? Que eu reconheço até hoje. Chegou no evento, sentou lá para me ouvir falar. Então, assim, e sair do evento foi me dar feedback.
de como tinha sido bom, né? Então, assim, tudo que eu tinha feito correto. Tive milhares de exemplos positivos de líderes. Então, assim, acho que a construção do líder que a gente quer ser, ela parte pelos exemplos ruins e pelos exemplos bons. Então, assim, de carreira, depois daí, aí as coisas aconteceram mais rápido do que eu imaginava, para ser muito sincera. Se há 15 anos atrás você chegasse para mim e dissesse: Andréia, você vai ser a CFO da Petrobras, eu ia dizer: você está completamente enganado. Isso não vai acontecer. Então, não enlouqueça, isso é uma viagem, isso não vai acontecer. Então, aconteceu. Então, na vida profissional, é óbvio que tiveram momentos, não só profissionais, como familiares, difíceis, né? Então, eu tenho um filho hoje de 20 anos, que é meu companheiraço, né? É o Caio, e eu me divorciei do pai dele muito cedo, ele tinha 2 anos e meio. E aí, nesse momento, acho que ele tinha uns 3 anos, a Vale estava num momento fazendo uma aquisição, e eu tive que virar à noite, como normal, né? Todo profissional vira à noite algumas vezes. E outros dias chegando muito tarde e tal, minha mãe me dava total apoio. Só que aí eu fui chamada na creche para explicar por que meu filho estava com os dedos roídos a ponto de sangrar. E aí, nessa hora, o coração aperta, né? E você fala assim, meu Deus, é você e ele, né? E ele está sentindo sua falta, né? Eu tive que explicar a verdade, né? Obviamente, tentei mudar, né? Tentei, né? Claro, não tinha como mudar naquele momento que estava acontecendo a aquisição, tinha que acabar, né? Quando acabou, obviamente, eu dei o tempo necessário para ele. Acho que outros momentos desafiadores foram as mudanças internacionais que eu passei na vida. Então, você fala assim, poxa, quando te ofereceram para virar diretora na Vale, olha que maneiro, você era a tua cadeira, você era responsável por risco, de repente chegou uma pessoa e falou, você vai ser diretora de risco, você trabalhava em risco há 10 anos, você vai ser diretora de risco, olha que maneiro, só que você vai ter que ir para a Suíça. Falei, caraca, o que eu vou fazer na Suíça? Por que eu preciso ir para a Suíça? Bom, e não era porque eu não queria. Eu, na verdade, nunca sonhei ir para fora do Brasil, mas na minha vida aconteceu, né? Então, mas naquele momento era preocupação. Poxa, meu filho tinha 11 anos, os amigos eram tudo na vida dele. E quando eu fui conversar com ele, falei: e aí, Caio, né, vamos para a Suíça? Ele tá maluca? Não vou para a Suíça coisa nenhuma, você é doido, não sei o quê. E aí passou um tempo, choramos junto pra caramba, né? Eu tentando explicar para ele que era importante para mim. E aí um dia ele falou, soltou lá no colégio que ia, e todo mundo achou o máximo. E aí eu fui convidada para fazer uma palestra sobre mineração no colégio dele. E aí eu fui lá e cheguei lá e todo mundo, o Caio vai para a Suíça, o Caio vai para a Suíça. Eu, ué, mas eu nem decidi que eu vou para a Suíça ainda, como assim? Aí eu falei, caraca, tá todo mundo sabendo, Caio, quando eu vi todo mundo. Aí eu chego em casa, ele chega em casa e fala assim, mãe, agora a gente tem que ir para a Suíça. Aí eu, caraca, então vamos para a Suíça. Fomos para a Suíça. Foi difícil a adaptação dele, porque toda a Vale na Suíça era praticamente liderada por brasileiros, e o time tinha muito brasileiro, tinha alguns suíços, mas não era muito. Mas todo o choque cultural, né, com a região, quem teve foi ele, né? Eu não tive, eu estava dentro da Vale, dentro da mesma empresa e tal, com desafios diferentes, claro, mas ele estava encarando a dureza. Ele fugia do colégio, a adaptação foi muito ruim. Então, no início foi muito difícil, depois a gente solucionou, ele voltou da Suíça, claro, feliz, falando francês fluente, que é lindo, né? O que ajudou na ida para o Canadá, né? E quando foi para o Canadá, né, de novo, outro desafio, que eu cheguei, né, e eu, de novo, falei, me coloquei né, falei que eu queria assumir a posição, não contei para ninguém em casa, nem o meu ex-marido, nem o filho, mas eu falei do tipo, acho que não vai acontecer, né? Vou me candidatar, vai ter um processo e tal, não sei se vamos escolher e tal. Mas não falei nada. Aí, bom, foi passando e o negócio estava esquentando. Falei, bom, e acho que é a hora de eu avisar em casa, né? Aí falei, bom, o gato subiu no telhado, acho que a gente vai para o Canadá. Aí ele, não vou para o Canadá, gente. Mas aí eu já tinha passado por né? Então a gente aprende também como é que a gente vai administrando, né? Esses momentos de emoção. E aí, claro, convenci ele já falava francês, era a segunda língua do Canadá, vou botar você num colégio francês que aí você não vai ter perrengue. E aí você vai construindo também, obviamente, o meio para que as pessoas fiquem bem também da sua família, né? Eu acho que a gente tem sempre
quando a gente vai nesses desafios, a gente vai e leva as pessoas junto com a gente, né? E é diferente, né, da mulher levar o marido também, né? Tem, no caso, o ex-marido, né? Que não é mais meu marido, mas bacana, ele era aposentado, então fazia, né? Decide aí o que você quer, ele foi super parceiro. E aí fomos, e foi maravilhoso, foi tão bom que o Caio, depois eu encarei a dificuldade de dizer, vamos voltar para o Brasil. Não quero voltar para o Brasil. Eu falei, caramba, tudo é difícil na vida. Então, assim, você aceitar desafio profissional, é óbvio que nem vocês têm sempre os dois lados da moeda, né? Tem a dor de barriga de você se preparar para uma nova posição, estudar, né? No Canadá era uma outra cultura, um outro negócio, que eu conhecia, mas não era profundamente. Uma chefe canadense, que, né, eu conhecia, já tinha um ótimo relacionamento com ela, mas, né, nunca tinha tido um chefe de outra nacionalidade. E um desafio grande. E a família, né? Então, você tem sempre que tentar ponderar esses dois lados. Mas eu posso dizer, assim, como experiência própria, no fim dá tudo certo, gente. O meio é um perrengue, o meio é difícil, mas no fim o filho fica feliz, fala duas línguas, reclama que perdeu ano porque você levou ele para 2 países, mas perdeu ano, para mim, ganhou um monte de coisa na vida dele. E foi, acho que, bom para ele e bom para mim, né? Então, é difícil, mas vale a pena. Super interessante. E aí você comentou sobre algumas coisas como a sua experiência internacional, essa questão do aprendizado e da evolução. Dentro dessa sua experiência, o que você assim entendeu como principais diferenças culturais assim do dia a dia corporativo, no Canadá, na Suíça e no Brasil? Assim, o que você sentiu de diferença? O que era muito semelhante? Enfim, no dia a dia do seu trabalho. Bom, eu, de novo, sempre estava dentro de uma empresa, da mesma empresa, então, isso ajuda, né, de certa forma, mas na Suíça era praticamente uma extensão do Brasil, né, não era um negócio diferente, né, era trading, né, que de certa forma comprava o minério de ferro do Brasil e vendia para fora, não só minério de ferro, cobre, os outros produtos. Então era um ambiente meio praticamente o mesmo ambiente, né, com funcionários, basicamente a maior parte já era meu funcionário e a maior parte era brasileiro, com alguns suíços. Então, assim, não tinha uma grande diferença assim, cultural, porque a cultura era meio que a cultura Vale que eu já conhecia. A única diferença é a da região, né? Então, claro, todo mundo, 5 horas da tarde, os suíços iam embora, os brasileiros embora às 8 da noite, né? Aliás, eu descobri que o brasileiro vai embora às 8 da noite em qualquer lugar do mundo, né, gente? A gente trabalha aqui muito e não importa se para qualquer lugar do mundo você for, os outros saem numa hora, você sai às 8 da noite. Então, ou mais tarde. Então, na Suíça não teve, assim, uma grande diferença cultural, né? A menos da organização, de né, chegar na hora, né? Você começa a respeitar horário, é uma coisa que parece que o ônibus fica esperando, né, na outra esquina para chegar minutos e segundos na hora. Então, irrita até, né? Um pouco irritante para brasileiro, né? Mas, assim, né, eu já era muito pontual, sempre me preocupei muito com isso, então não foi uma diferença assim, muito forte. O Canadá já foi uma diferença maior, porque aí sim eu tinha um time multicultural, não tinha apenas canadenses dentro do meu time, né? Então tinha pessoas de todos os lugares do mundo, né? O Canadá é um país que abraça de fato as diferentes culturas. Então lá eu vivi mais a diferença cultural, sim, a forma de trabalhar, né? Então a gente a gente é muito flexível e a gente é muito desorganizado, né? Vamos falar a verdade, é um pouco da nossa característica, né? E eu fiz um treinamento intercultural que disseram que eles viam a gente como pessoas muito exóticas, né? Então, que os canadenses viam os brasileiros como pessoas muito exóticas. Bom, eu não tenho nada de exótico, né? Eu sou bem by the book, né? Então, eu falei, bom, acho que nesse ponto eu não vou deixar ninguém muito chocado.
eles são muito organizados, muito planejados. Então, essa coisa de vamos fazer uma reunião agora para falar de um assunto estratégico, esquece, né? Não vai fazer essa reunião. Você planeja a reunião na semana, você planeja as suas viagens com antecedência e não vai mudar seu planejamento muito em cima da hora que vai dar problema. Então, isso é uma característica muito forte deles. Uma outra característica também é bom, lá o sindicato é extremamente poderoso, né? Então, o sindicato, de fato, fecha para a operação, né? A Vale parou aí ficou um ano parada lá em Sudbury, que é uma das regiões que a gente tinha, a gente não, a Vale, tinha mina. E, de fato, assim, essa negociação com todo mundo que era sindicalizado era muito forte. Então, por exemplo, a gente tinha que fazer o fechamento contábil para fechar o trimestre, a gente tinha que negociar 2 meses antes o fim de semana que as pessoas iam trabalhar. Assim, 2 meses antes tinha que negociar as pessoas trabalhar no fim de semana. Aqui não, você fala assim, gente, tem que fazer, né? Vamos virar todo fim de semana trabalhando, e todo mundo faz, né? Lá não é assim, não. Uma outra coisa que eu também aprendi, que falam que a legislação brasileira protege os trabalhadores, né? Isso, bom, se protege, talvez proteja, mas não chega nem aos pés da canadense, né? Eu tive que demover gerentes lá de função para virar coordenadores, né? Coisa que a gente fez, que foi feito na época na Vale aqui no Brasil e foi feito lá. Bom, pessoas que foram demovidas, eles simplesmente podiam, né, levantar que aquela demoção era e aí eu vou ter que falar em inglês, constructive dismissal, ou seja, que você estava meio que mudando, bom, não tem nem termo em português para traduzir isso, mas anyway. E aí, se eles fossem embora, você dava 1 ano de salário para eles. Então, assim, não é assim 1 mês, 2 meses, é 1 ano de salário para a pessoa procurar outra posição. Então, muito diferente. E apesar deles serem muito organizados, era uma subsidiária do Brasil, né? Então, eu vivia um pouco deles sofrendo, né? Um pouco da nossa desorganização do Brasil, né? Porque eles eram uma subsidiária. E assim, o Brasil exigindo, por exemplo, na parte de performance, né? Queremos para amanhã o relatório XPTO. A minha galera pirava, né? Porque, Andréia, não... falei, gente, vamos sentar junto para ver o que a gente consegue fazer? Né? Dizer não é uma boa resposta para o Brasil, né? Vamos sentar, vamos organizar, vamos ver como é que a gente junta e faz, né? Então, eu vivia o choque entre as duas culturas, porque eu tinha que fazer, eu era responsável por, né, obviamente, para passar todas as informações para o Brasil, eu era responsável pela parte financeira lá, e também tinha que fazer a galera andar, né, segundo a regra brasileira, né? Uma outra coisa que é muito diferente, que a gente não vive, que lá é muito diferente, a gente aqui fica amigo das pessoas, né? Lá não existe essa relação de amizade no trabalho. Eu consegui construir um time que trabalhava junto, que foi mais difícil, talvez, né? Porque eles lá também eram cada um no seu quadrado. Então, fazer as pessoas trabalharem juntas. Na primeira crise, botei todo mundo trancado, falei, a gente vai sair daqui com um resultado único. Todo mundo, ninguém sai dessa sala. Vamos ficar trancado aqui até nós todos juntos, chegarmos à solução de como a gente vai fazer. Então, no fim, eles deram muito valor a isso, mas no início foi difícil. Então, assim, você consegue construir. E eu também posso dizer, assim, também quando você chega numa cultura diferente, você tem que tentar se moldar a essa cultura também, né? Se você simplesmente tentar ir contra, né? Você não vai ser aceito, você não vai ser bem recebido, as pessoas simplesmente não vão fazer o que você precisa que seja feito, né? Você não chega ao resultado sem ninguém, né? E isso foi um aprendizado, mas eu, né, sou flexível, consigo me adaptar. Tentei, né, entrar, né, obviamente, na cultura deles e, inclusive, ganhar amigos. Né? Eu tenho hoje a minha chefe canadense, que foi minha chefe canadense, é minha amiga pessoal. Eu nunca imaginei que a minha chefe canadense ia virar minha amiga pessoal. Então, hoje, ela é amigona, a gente fala no WhatsApp direto, eu vou lá, a gente sai para jantar. Mas também uma forma do que você constrói, também a forma que você chega nos lugares, é a forma com que você constrói as relações. E isso é muito poderoso na nossa relação profissional, né?
Então, é um pouco do que eu vivi aí, das diferenças do Brasil para os outros países. Nossa, incrível. Muito, muito, muito interessante. Falando agora um pouquinho sobre Petrobras, né? A gente falou muito sobre Vale, falando agora da sua mudança para Petrobras depois de 25 anos na Vale. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência na Petrobras, já há um ano, que vale por 50, e também como é ser diretora financeira de uma empresa com uma dívida de 89 bi de dólares? Ai, Como é meu isso? Deus. De vez em quando dá um frio na espinha, né? Bom, assim, eu recebi o convite, né, do Roberto super feliz, né? Foi um senhor convite no momento, acho que da minha carreira, que eu não estava contando, né? Não estava esperando, mas um convite que me deixou muito feliz. Uma decisão difícil, né? Eu acho que talvez em alguns momentos da minha vida eu já pensava que eu ia me aposentar na Vale, né? Talvez eu parava para pensar e falar assim, não, eu vou me aposentar aqui, né? Que é onde que eu vou terminar efetivamente a minha carreira. E, e aí me deparei com essa super empresa, né? Acho que fui super bem recebida. Os diretores, a combinação que o Roberto fez de diretores da casa, que entendem tudo de petróleo e gás, com diretores de fora que trazem um pouco da expertise de mercado, acho que ajudou bastante talvez nessa integração, né? E era uma diretoria nova, né, também, né? Então foi como o Roberto tinha chegado há pouco tempo, todo mundo era mais ou menos novo de cadeira. Então essa construção desse novo conjunto que ia liderar a Petrobras foi feita mais ou menos no mesmo tempo. Claro, uns chegaram antes, outros depois, mas ajudou acho que a construir esse time aí que a gente está tocando. Eu fui bem recebida, como eu falei, a Petrobras tem profissionais brilhantes, né? O meu time é um time de ponta, né? Então o time financeiro é um time de ponta. A gente fez algumas mudanças, né, na natural, né? Acho que tem muito processo para melhorar na Petrobras, né? A gente não é perfeito, tem muita coisa para a gente melhorar. E lá a gente se depara, né, de um processo ruim que uma vez até brincaram comigo que numa DE a gente estava falando de uma baixa de um contas a receber de 10 milhões de dólares e eu fiz mó auê, porque o processo não está bom, que a gente tem que fazer isso de uma forma... Aí, pessoal, nossa, que bom, a gente tem uma CFO que se preocupa com 10 milhões de dólares. Falei, gente, vocês não estão entendendo, eu me preocupo com muito menos. Então, 10 milhões é muito dinheiro. Então, na Petrobras, tudo é muito grande. Então, assim, do contas a receber de 10 milhões de dólares, a contratação de um FPSO de 20 bilhões de reais, e, aliás, eu ganhei depois de um ano de casa, né? 1.500 funcionários e a área de suprimentos. Então, eu ainda, né, ganhei esse brinde agora que o Roberto me deu, mas o que me deixa mais feliz ainda, porque é mais um desafio que eu tenho pela frente. Agora, eu estou muito feliz, acho que tudo que a gente tem para fazer na Petrobras é uma agenda que, primeiro, que eu conheço, que eu consigo ajudar, né? Eu acho que hoje eu ajudo muito mais a Petrobras do que, de fato, eu estava ajudando a Vale. É uma agenda de redução de endividamento, redução do custo de capital, redução de custos. Esse momento agora, pandemia, que a gente tem que repensar toda a forma que a gente fazia e reduzir custos de uma forma mais eficiente. Cara, o desempenho, a Petrobras ficou vários anos tentando resolver os problemas que ela tinha. Ela não discutia desempenho, né? Performance, não tinha discussão de performance na Petrobras, né? Eu cheguei, essa agenda praticamente não existia, né? Então, assim, foi muito legal poder trazer um pouco da expertise que eu tinha, né, de fora, trazer essas agendas para o dia a dia da empresa, que é super importante. Imagina se a gente não tivesse performance. Hoje a gente tem um time de crise, um painel de crise, paramos todas as contratações por 90 dias para analisar uma a uma para saber se a gente tem que gastar ou não, porque é uma empresa que, né, se as coisas continuarem simplesmente acontecendo, a gente gasta bilhões com uma facilidade incrível. Então, construir a partir da expertise interna, com o meu background que eu tinha trazido, e fazer essa agenda de transformação que a empresa está passando, cara, é maravilhoso, é muito legal, é desafio todo dia, né? Então, o ano de 2009 foi
maravilhoso, a gente conseguiu reduzir 24 bilhões, né, da dívida, apesar de estar alta, né, a gente conseguiu, né, ano passado foi melhor, esse ano não tá, vai ser mais desafiador. Fizemos 16 bilhões de venda de ativo, mudamos um monte de processo, construímos uma nova política de dividendos, mudamos completamente a área de RI, né? Então, RI, né, que estamos aqui no RI, é outro mundo, a transparência, né? A Petrobras foi a primeira empresa de petróleo a vir no primeiro trimestre com impairment, gente. E, assim, o maior prejuízo da história. E a ação subiu. Então, assim, a gente está tentando fazer, e o que importa é o que a gente... Claro que impairment é simplesmente um reconhecimento que os ativos que foram comprados lá atrás não valem mais o mesmo valor. A gente está tentando fazer é transformar a empresa em mais eficiente. Então, assim, ganhamos um monte de prêmio, né, de Liability Management of the Year, né, de melhor balanço pela ANEFAC, fizemos a privatização da BR a mercado, né, primeira empresa privatizada a mercado, né, na Bolsa. 2 equity offers. O primeiro equity offer eu fui para o Roadshow, tinha um mês de casa. Né? Eu falei, meu Deus, eu estudei tanto, mas tanto, que eu falei, será que eu vou conseguir responder as perguntas? Né? Assim, vocês são de RI e eu, né, meu primeiro desafio de RI, caramba, como é que vai ser? Né? Então, dor de barriga, gente, nós temos sim. Só que tem que encarar, estudar e ir em frente. Então, assim, implantamos o EVA, então estamos agora, né, geração de valor, são todas as métricas de topo, meritocracia. É muita mudança em pouco tempo, né? Mas é uma mudança que é muito gratificante, porque todo mundo percebe, não só acho que os funcionários, mas o mercado, os investidores, né? Tem investidor que fala assim para mim, caramba, e você tirar férias? Eu falei, bom, férias é uma coisa à parte. Aí ele falou, aí eu falei, não, eu vou tirar o carnaval. Aí ele falou, beleza, mas volta, tá? Porque a gente precisa de você de volta para estar trabalhando. Eu falei, claro que eu volto, é óbvio que eu volto. Né? Então, assim, mas assim, bacana de você ver que apesar de ter decisões difíceis, de ser uma empresa que tem ainda muita coisa para melhorar, mas você vê que a reação das pessoas à agenda que você está construindo é muito positiva. Então, por mais que tenha a dívida de 89 bilhões de dólares, né? E isso é de fato, às vezes você para pensar, meu Deus, são 89 bilhões de dólares. Ok, mas você tem um plano para chegar nos 60, né? Então, assim, a meta é chegar nos 60, a gente tem um plano para chegar lá. É claro, um ano de pandemia, a gente não vai conseguir andar na velocidade que a gente queria, mas a gente tem o desinvestimento. Então, toda a agenda que tá sendo implementada é uma agenda que eu acredito muito, porque se eu não acreditasse, eu acho que eu não ia estar feliz, e que eu gosto de colocar em prática, né? Então, discutir desempenho é muito bacana, né? Você falar de ganho de eficiência, o que você pode fazer diferente, fazer benchmark com as outras empresas. Então, a transformação de RI, a transparência que a gente está dando, a velocidade que a gente está indo para o mercado para dizer as coisas boas e as coisas ruins. Então, não vamos entregar meta de produção. A gente falou no ano passado, mas a gente reviu a meta e entregou. Então, assim, é isso que a gente quer. A gente quer transformar a empresa numa empresa mais eficiente, transparente e que entregue as metas e que não prometa uma coisa que ela não vai cumprir. E eu estou muito feliz lá. Perfeito, fantástico. Aproveitando que você está falando da Petrobras e pegando, né, o nosso tema de hoje, que é liderança, equidade e gênero, como é que está a equidade de gênero aí na Petrobras? Então, assim, não vou dizer que está bom ou não, né? Mas eu diria que tem uma diferença grande entre a liderança e a empresa como um todo. Então, a empresa como um todo, hoje a gente tem em torno de 16% dos empregados em geral, 16% são mulheres. É claro que esse percentual é ruim, né? É uma empresa de óleo e gás, né, que tem muito engenheiro, né? Toda mulher quer ser engenheira como eu sei, mas podem ser, viu, gente? Ser engenheira é bem legal. Então, assim, a base entra por concurso público, né? Então, também tem esse desafiador maior. Na liderança, a gente está um pouco melhor. Então, os níveis que reportam hoje para a diretoria executiva, que são gerentes executivos, a gente tem 22% hoje de mulheres. Na diretoria executiva, a gente tem 2 mulheres de 8, então 25% de mulheres. No conselho de administração, a gente tem 30% de mulheres. Então,
E a gente hoje vem buscando fazer isso de uma forma mais... A gente não tem meta, então assim, né, não tá, você está super estruturado, não está. Mas a verdade é que você vê nos líderes, né, e temos mulheres na operação, que isso eu acho que é muito bacana, né? Então, hoje a gente tem no departamento de projetos, que a gente chama... não importa, é o que implementa os projetos, acabou de assumir uma mulher na parte de poços. Olha que maneiro. A gente tem a líder, né, a gerente executiva das refinarias, também é uma mulher, na operação, porque assim, claro, na área financeira, né, existem mais exemplos, né, não no nível, não se levam também no Brasil, ainda precisa melhorar muito, mas na operação é onde eu vejo que tem a maior falta, né, de mulheres que tenham, né, a coragem para assumir. E a gente tem, então a gente tem e vem buscando aumentar. Eu acho que a gente vai melhorar bastante. A liderança está buscando isso. Agora, na empresa como um todo, eu acho que ainda é um desafio que eu não sei nem como resolver, né? Dada a realidade de empresa de economia mista, onde as pessoas entram por concurso público, né? Nossa, super inspirador. Antes até de eu abrir aqui para perguntas, já temos várias perguntas aqui na fila. Queria fazer uma última pergunta, e acho que é uma pergunta interessante para todo mundo que está assistindo a gente. Para jovens que estão assistindo, para as meninas, né, que têm 18, 20 anos, para as menos jovens que também já têm alguma experiência profissional, e todas elas que se inspiram de alguma forma em você, e me incluindo nessa história, como que, assim, que tipo de conselho você daria, principalmente para essas pessoas que estão buscando desenvolvimento, para as meninas que ainda não se sentem de forma similar aos homens, enfim, o que você falaria para essas pessoas? Bom, tem várias coisas que eu acredito muito, né? Mas eu teve especificamente, depois eu até passo o nome do TED Talk, teve um TED Talk que eu ouvi que fala de 6 Key Learnings from Leadership. E é muito bacana porque fala muitas das coisas que eu acredito, só que eu adiciono algumas ao final, né? Uma das coisas que fala, e eles conectam tudo com, né, o show up, speak up, então tem o up lá para a gente guardar, né? Acho que é legal para guardar, né? E tem muito disso que eu acredito. Então, começando aí pelo show up, né? Se mostre presente. Eu acho que tem até uma coisa bacana no livro da Cheryl do Facebook. Do Facebook? Do Lean In, né? Que ela fala de como que ela chegou lá na posição de COO. Que você tem que estar presente. Por exemplo, chega numa sala de reunião, não senta na cadeira de trás. Eu fiz isso, gente. Eu tinha lugar na mesa, eu sentava na cadeira de trás também. Então, não faça isso. Você mostre que você está lá, esteja presente. É importante você mostrar, né, que você está presente, né? Quando você é óbvio chamado. Não estou falando que é para sair aparecendo, falar, estou aqui. Não, isso eu acho horrível, aliás, por sinal. O outro que é speak up. Coloque a sua opinião. Assim, onde você estiver, numa reunião, faça perguntas. Às vezes você não vai resolver o problema todo, mas você vai colocar um outro ângulo para a discussão. Isso faz diferença. Também eu estou dizendo várias coisas que eu também não fiz, tá, gente? Então, vários momentos eu ganhei feedback, mas eu tive muita gente que me ajudou me dando feedback, falando, cara, você tem que botar mais a sua opinião. Você, quando fala, é boa a opinião. Então, fale, né? Coloque para fora a sua opinião. Não tem que ser aquela ideia brilhante, não. Às vezes é uma pergunta, é um outro contexto, mas exatamente essa coisa da equidade de características diferentes, de formações diferentes, é que faz a gente chegar a um resultado melhor, porque a gente combina visões diferentes. Então, faça isso. Tem outro que eu vou esquecer alguns, né? Mas o outro team up, né? Obviamente, né? Então, trabalhar em time, né? Trazer as pessoas para participar, construir essa relação do time, né? Tem um que eu acho muito poderoso, né? Lift others up. Então, quando você chega nos resultados, você não chega sozinho, né? Então, assim, você traga as outras pessoas para o sucesso também, né? Os resultados não chegam por uma pessoa só, né? Normalmente é uma construção, né? Então, divida o belo dos resultados com quem participou com você, né?
Never give up, acho que esse é o mais importante, né? Se você acredita numa coisa e outra, quem constrói a nossa carreira somos nós mesmos, né? Não dá para você achar que o gestor... Claro que a empresa tem uma série de ferramentas e tal, mas você tem que construir a sua carreira. Então, primeiro, se você acredita numa coisa, não desista. Vai ter barreiras, vai ter dificuldade, vai ter momentos que você vai falar, caraca, estou fazendo tudo errado. Eu tive esse momento, né? Lá quando eu tinha 10 anos, eu não virei gestora, né? Que levou um tempo para virar. Mas continua acreditando que é capaz, né? Então, construa a sua carreira, busque, né, desenvolvimentos laterais. A gente não sobe só para cima, né? E não, é raro, né? E às vezes as oportunidades são menores de subida, né? Então, pô, cresça para o lado, né? Se desenvolva. Agora vou ter que olhar, eu tenho até uma cola, porque senão eu vou esquecer, né? Look up, isso também é importante, né? Tudo na vida a gente tem que ter um propósito, né? Então, os valores, e também viver de acordo com os nossos valores, né? Eu durmo muito tranquila, então essa coisa de se for, você não dorme à noite. Eu durmo porque eu sei que tudo que eu estou fazendo é muito certo, assim, que eu estou fazendo tudo que é certo, e fazer o que é certo também é uma outra lição muito importante. Então, eu só faço o que é certo. E isso me faz dormir bem à noite. Então, isso é muito importante. E eu acho que talvez o último e mais importante, que não tem up no nome, que é aceite desafios, né? Acho que se a gente não aceitar e não acreditar e não estudar e não se preparar, a gente não vai crescer. E dá dor de barriga, gente, dá muita, né? E assim, não tem problema de dizer conversa com a amiga, conversa com o lado, pede ajuda. Dá dor de barriga, né? Não é fácil. Você não toma nenhuma decisão e muda de carreira, ou muda de empresa, ou muda de setor e é fácil. Não é. Mas tem que assumir, e tem que assumir risco, né? Eu fui gestora de risco, sou conservadora nas minhas finanças pessoais, mas, cara, já assumi muito risco na vida e acho que ainda vou assumir mais, né? Mas tem que fazer isso para a gente poder efetivamente crescer. Então, são essas, assim, um resuminho do que eu acho que vale a pena a gente não esquecer. Nossa, maravilhosos os seus conselhos. Para até dar a oportunidade das pessoas falarem aqui também. A gente vai abrir agora para perguntas da plateia. Tá, aqui na parte inferior do Zoom tem uma caixinha chamada Q&A e ela está aberta para receber as perguntas de vocês. A gente já tem algumas perguntas, já temos aqui algumas perguntas que eu vou passar para a Andréia. A primeira vem do Marcos M. Andréia, na sua experiência pelo Canadá, como você acha que estamos no Brasil em comparação à atuação de mulheres em altas posições como a sua e a participação de mulheres nos conselhos? Bom, aí eu do Canadá também estava no universo mineração, né? Então, no universo mineração, e aí tinha claro, tem grandes empresas de mineração também no Canadá, eu não vi uma grande diferença assim do Brasil para essas empresas. Então, assim, eu vi algumas que tinham, né, a Barrick, por exemplo, tinha uma super CFO, né, que eu achava a mulher top, né, a Catherine, acho que ela está lá até hoje. Eu dividi um painel uma vez com ela. Então, tinha, assim, algumas pessoas que eu achava que eram muito top, mulheres que estavam, né, despontando nas empresas do Canadá, mas eu acabava acompanhando muito mais o setor ali de mineração. E mineração como um todo, e acho que petróleo e gás também está na mesma, está um pouco parecido, não é bom, não, esse percentual não era bom. O que eu via era um movimento grande de empresas, né, inclusive de empresas de consultoria, talvez de empresas de outros setores, para, sim, colocar metas, colocar mais desafios para aumentar aí a participação das mulheres na liderança. Mas eu acho que hoje ainda não acho que seja assim tão... Mas aí vai depender do setor, né? Eu acho que não é assim tão diferente do que a gente vê no Brasil, não. Também tinha muita empresa que tinha ainda predominância muito masculina, né? E o setor financeiro também, eu trabalhei em Toronto, né? O setor financeiro, então, nossa senhora, dos bancos, a liderança dos bancos, toda masculina. Sempre, assim, mas, olha, acho que eu não tinha... Eu fiz reuniões com muito CEO de banco,
e acho que praticamente todos homens. Então, assim, também é uma outra indústria que seja no Canadá ou aqui no Brasil que eu acho que ainda precisa melhorar muito. Então, vai depender da indústria, mas não acho que estava tão melhor do que a gente aqui no Brasil, não. Não. E agora tem uma outra pergunta da Larissa Barbosa. Andréia, você sentiu dificuldade de apoio e confiança no seu trabalho por ser mulher em alguma das fases de sua carreira? Eu não senti desconfiança, não. Eu sempre, de novo, eu sempre fui muito técnica, as pessoas confiavam em mim. E talvez eu não tive, eu não senti muito, a verdade é essa, talvez eu não seja um bom exemplo. Eu não senti muito esse drama de ser mulher ou homem, não. Eu sempre tive oportunidade, né? Como eu falei, claro, tive momentos de desafios, mas tive oportunidade. E eu acho que as pessoas confiavam no meu trabalho, porque eu era muito técnica, sempre fui muito profundo no que eu fiz, né? Então, nunca fui muito superficial, né? Então, acho que eu não senti isso muito, não. E eu tive oportunidades, eu não senti assim, aquela diferença do tipo, estão dando a oportunidade para outro porque ele é homem. Eu não vivi isso, não. A verdade é que eu devo ser uma felizarda que não passou por isso na vida. Eu tive gente que me atrapalhou, vários, né? E a maior parte homem, é verdade, mas não acho que ele fez, não sei se foi bom, talvez fez isso porque eu era mulher. Talvez foi, eu talvez não tenha olhado por esse lado, mas eu tive tantos outros que também ajudaram, que aí quando eu boto na balança, e mesmo quem atrapalhou, não atrapalhou porque não confiava no meu trabalho, né? Atrapalhou, sei lá por quê, porque eu acho que era um cara muito ruim mesmo. Então, acho que no fim das contas, também tem uma outra coisa muito importante que a gente tem que levar da vida. Não se preocupa em derrubar ninguém que é ruim, porque essas pessoas se autoderrubam. Não se preocupe. Quem é ruim e quem faz as coisas para o mal, não pensando no bem dos outros, eles se autodetonam. Então, assim, várias pessoas que eu tive muita raiva se autodetonaram. Ponto, acabou. Eu não tive que fazer absolutamente nada e nunca iria fazer. Então, assim, de novo, eu durmo tranquila, faço o que é certo. Não. Mais uma pergunta aqui da Jennifer Ferraz. Andréia, você mencionou que você foi taxada como alguém que não tinha perfil de liderança, que demorou 10 anos para assumir um cargo de gestão. Comente como foi o processo para se preparar, especialmente no que diz respeito às soft skills. Esse é um ponto bem relevante. Na verdade, eu tive, então, esse meu líder que sentou lá para me ver, foi o meu gerente geral, na época que eu virei gerente de risco de mercado. E foi legal que a área começou com um funcionário só. Então, era um cacique e um índio. Tô brincando, né, gente? Mas só tinha eu, que era gerente, e um funcionário. E era uma pessoa que eu me dou, meu amigo até hoje, que trabalhou comigo anos. Então, eu comecei, talvez, de uma forma mais simples, né? Porque eu comecei com um time pequeno e com uma pessoa que tinha muita afinidade comigo. Então, isso ajudou. E depois eu fui montando o time. Então, assim, como eu tive uma oportunidade que nem todo mundo tem no início, né? Que foi a minha primeira posição de gestão, foi quando a gente montou a área de risco. Então, eu tive a oportunidade de escolher as pessoas. Aí você vai me dizer, você escolheu as pessoas mais que pareciam com você, que tinham maior afinidade. Não, muito pelo contrário. Eu escolhi pessoas que eu tive vários problemas como para liderar. Mas tudo isso que eu vivi com as pessoas, na verdade, exatamente porque tinham perfis muito diferentes, que tinham egos muito diferentes, que tinham pessoas brilhantes, né? Todas, eu posso dizer todas brilhantes, mas com níveis de humildade diferentes. Isso me ensinou pra caramba, né? Então, os desafios que eu vivi com um time menor e com pessoas altamente qualificadas, doutores, né? Eu não sou doutora, mas eu tinha doutores no time e que tinham personalidades muito diferentes das minhas, claro, trouxe muita dificuldade, muitos momentos difíceis, mas me ensinou pra caramba, né? Como lidar, como tentar, né, calçar
né, o sapato da outra pessoa, tentar imaginar como que essa pessoa pensa, como é que ela reage, como que você tem que agir com ela para que você obtenha o resultado que você quer. Né? Então, isso é um pouco de psicologia. Eu não sou psicóloga, nem dou para isso, mas tem um pouco disso, de você tentar um pouco entender como a pessoa processa, como a pessoa pensa, para você poder convencer ela de que tem que seguir um caminho. E, claro, tinha momentos difíceis, né? Então, acho que eu cresci com um time menor, que ajudou, com pessoas muito competentes e muito qualificadas, o que também é bom, porque, né, pelo menos você não tem aquela discussão de que não vai fazer. Todo mundo queria fazer muito, isso é muito bom. Mas pessoas que tinham egos, vamos dizer assim, grandes, então eu tive essa parte que gerir. Mas era uma área que estava crescendo, então a gente teve a oportunidade de escolher pessoas e montar um time. Então, isso é muito bacana. É diferente quando você chega num time que já está montado, né? Quer dizer, hoje em dia, é claro que é muito mais fácil, porque hoje eu já posso dizer que eu tenho, né, capacidade de liderança. Naquele momento, não, né? Eu estava, né, desenvolvendo a minha capacidade de liderar. Então, hoje você pode pegar um time que tem, né, desafios, tem pessoas que você tem que mexer e tal, mas você, né, já tem mais ferramentas para construir o time que eu imagino que é o time que eu preciso para chegar nos desafios, né? Mas naquele momento foi difícil, não é fácil, não. Legal. Agora tem uma pergunta da Elvira Presta, nos prestigiando aqui no evento. Sim, Andréia, sim, da olha. Eletrobras. Andréia, qual foi a maior dificuldade que você sentiu em migrar de uma empresa privada para uma empresa de economia mista? Obrigada. Bom, aí a gente vai ser engraçado porque tem muitas, né? Bom, primeiro, eu migrei para uma empresa de economia mista e que passou pela Lava Jato, né? Então, assim, o primeiro choque cultural é uma proposta de deliberação na Vale tinha 3 páginas e uma proposta de deliberação na Petrobras tem 30 páginas e 10 anexos. Caramba, como é que você vai para uma diretoria executiva com 20 pautas desse tipo, né? Você fala assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir dar conta disso tudo? Então, isso foi uma mudança, mas existe, né, também, né, numa empresa de economia mista, né, uma estrutura que não existe numa empresa privada, que é a parte de assessores que te ajudam aí a digerir, vamos dizer assim, esse mundo, né, de propostas de deliberação e que ajudam para caramba. Então, eu aprendi a viver nesse mundo novo, né? É um mundo novo, né? Outras coisas que tal, às vezes a gente tem dificuldade. Bom, você tem que, por exemplo, o desafio atual, né? A gente tem que reduzir custo. A gente tem que reduzir custo, tem que usar as ferramentas disponíveis de uma empresa de economia mista. Então, a gente tem que reduzir pessoal, a gente faz um PDV. Isso numa empresa privada não existe. Ou então eu preciso da expertise XPTO. Eu vou lá e busco o profissional que tem expertise XPTO do mercado e trago para a empresa. Não é a realidade de uma empresa de economia mista. Você vai buscar dentro da empresa onde existe essa expertise para trazer para a sua área. E seja um bom gestor para ele querer vir, né? Então, assim, também não vá, né, vá achando que você vai trazer todo mundo, porque tem, né, obviamente, as pessoas que têm mais vontade de trabalhar numa área X, numa Y, e você está chegando nova. Então, todo mundo também vai falar, aquela pessoa lá que está chegando nova. Eu acho que hoje não tem mais isso, acho que todo mundo já me conhece, já sabe que eu sou parceira, que eu estou lá para trabalhar de fato como um time, mas no início eu imagino que deve ter sido. Agora, eu não tive dificuldade de ser ouvida, por exemplo. Todas as ideias que eu acho que eram importantes para serem colocadas na Petrobras foram ouvidas e a gente tocou em frente porque todo mundo acreditava, não é uma decisão, né, minha, né? Não é uma decisão de uma área, né? É a decisão da empresa. Acho que tudo que a gente vem fazendo tem sido a decisão da empresa. Então, essas ferramentas, né, a forma de olhar desempenho diferente, né, completamente diferente, que você começa a trazer custo unitário, né, qual o custo de entregar petróleo na China. Essas coisas são uma visão diferente, mas as pessoas gostam pra caramba. Porque, assim, é uma coisa interessante. Pô, óbvio que eu quero saber quanto que custa para entregar, né, um barril de petróleo na China.
Então, assim, não é, eu não senti uma barreira para as boas ideias. Então, se você tem um lugar que você coloca boas ideias e elas são bem-vindas e você pode implementar, poxa, tá dando certo, né? A gente está conseguindo entregar os resultados que a gente precisa. Então, né, é diferente, claro, né? É diferente, tem muito mais gente. Eu fico chocada quando eu sei que eu hoje tenho 3.000 funcionários, né? Vai diminuir mais agora com o PDV, mas eu tenho 3.000 funcionários, juntando a área financeira e a área de suprimentos agora, né? Isso me choca, né? Quando eu cheguei na área de finanças, perguntei quantos são você? Quanto é você? Quanto é você? Quando você tinha 1.300, eu... caramba! Então, assim, é muita gente, eu não consigo ter acesso às pessoas. Isso é uma coisa que me deixa um pouco... eu sofro um pouco. Eu fiz reunião com meus times em pé, no meio do andar. Eu falava assim, não tem sala de reunião que comporta 900 pessoas da área de contabilidade tributária. Vamos fazer todo mundo em pé no meio do salão. Vocês têm direito de me perguntar o que vocês quiserem e se eu não souber, eu vou dizer que eu não sei. Então, mas vamos bater um papo aberto, estou aqui para responder o que vocês quiserem saber de mim como profissional, de mim da Petrobras. Então, vamos... Porque agora não dá, né? Na pandemia, estou vetada de fazer isso. Mas assim, então, coisas que eu tinha, né, talvez eu tinha menos pessoas, então eu tinha mais acesso às pessoas, isso eu sinto um pouco de falta de estar interagindo com mais pessoas, mas são muitas pessoas, né? Então, isso é um desafio também de uma empresa, mas também eu acho que é um pouco da combinação de ser uma empresa maior, né, com uma empresa de economia mista. Mas, de novo, então tem a burocracia, as coisas demoram mais tempo, né? A parte, então, de suprimentos tem toda essa parte de seguir, né? A 13.303, né? Então, toda a lei, né? E o regulamento, e existe, né? Todos os órgãos que acompanham as empresas estatais. Então, isso é muito diferente, né? Então, isso de fato, uma coisa que você chega, aprende e beleza, né? Então, é isso, vamos fazer correto para atender o que os diversos órgãos precisam da gente, né? Mas é bem diferente, sim. Elvira sabe disso porque ela passa o mesmo. Pois é. Temos uma pergunta aqui super interessante do Luiz Godoy. Para você, Andréia. Como você fez para fugir do estereótipo de executiva durona? Você teve alguma dificuldade em abraçar a sua feminilidade como gestora? De jeito nenhum. Eu até brinquei quando eu cheguei na Petrobras, falei, Roberto, CFO pode ter coração aqui, porque eu tenho coração, né? Eu tenho coração. É claro que as decisões difíceis a gente vai ter que tomar e na hora de tomar a decisão difícil, claro que eu vou ser durona, vamos cortar investimento, cortar custo. Tem que fazer, né? Essa empresa tem que sobreviver, né? Estamos no meio da pandemia, né? Se a gente não cortar custo, não cortar investimento, a empresa não sobrevive. Então, eu estou fazendo o melhor para a empresa. Mas eu tenho coração. Eu adoro lidar com pessoas, né? Eu tenho um time que eu adoro, tenho o maior orgulho, levanto a moral toda hora. E eu sou uma CFO que tem coração e pode ter coração, gente. Eu acho que isso acabou. Se há um tempo atrás você, para ser um profissional bem qualificado, você tinha que dar chicotada nas pessoas, esse mundo acabou. Né? Esse mundo agora é o mundo do assédio moral. É um mundo que a gente não quer. Então, assim, né, ainda bem, toda a minha base foi feita tratando as pessoas com muito respeito. Então, isso faz parte. Então, eu tenho coração, sim, e eu uso meu coração. Sensacional. Temos aqui mais uma pergunta da Eliane Domingues. Gente, se deixar, a gente vai ficar aqui a noite inteira fazendo perguntas. É um monte de amigo fazendo pergunta. Olha que coisa boa. Admiradores. A Eliane Domingues perguntou o seguinte: Andréia, você falou bastante de mudanças e dores que ela pode causar. Quais os sinais que a mudança que vem é melhor que a situação atual? Você acha que as mulheres são mais conservadoras em assumir esses jogos, desafios? Eliane Domingues. Eu acho que as mulheres são mais conservadoras para assumir novos desafios. Eu acho. A gente pensa muito, né?
E eu também penso muito, tá, gente? Não é para dizer que eu sou diferente, não. Eu penso muito também. A gente pensa muito, a gente, né, para tomar a decisão de mudar, você fala assim, meu Deus, mas aqui você acha que não vivi isso na própria mudança da Petrobras para a Vale? Aqui eu conheço todo mundo, aqui eu sei todos os botões que eu vou apertar, aqui eu sei o que eu preciso fazer para chegar no lugar ou no resultado que eu preciso, né? E aí, como é que vai ser na Petrobras? Eu não conheço ninguém, numa empresa mega, né? Como é que você vai fazer? Quanto tempo vai levar para você saber quem é quem? Quanto tempo vai levar para você conseguir chegar? Só que a gente pensa muito. É bom pensar, mas tem hora que a gente tem que tomar a decisão. E eu posso dizer o seguinte: é difícil, de novo, não é fácil, mas hoje eu posso dizer para vocês, foi uma decisão super difícil. Saí de 25 anos de uma empresa, estou numa empresa nova, há um ano, e eu estou muito mais feliz, né? Então, assim, tem a realização de você, primeiro, reconhecer que você assumiu um risco, acho que é um reconhecimento que a gente tem que fazer, mas correr atrás de mitigar o risco, né? Então, pô, se você acha que não vai dar certo porque você não entende de petróleo e gás, vai estudar petróleo e gás, né? Se você acha que, pô, corre atrás e vai fazer o que vai te deixar confortável na cadeira, né? Então, se a gente implantar, né, como disse o Zé da Vale, que me mandou ler o livro do First 90 Days. Aliás, recomendo para todo mundo. Faça seu plano dos primeiros 90 dias. Chegue lá e fale. Pô, primeira semana eu já tinha noção de muita coisa que eu precisava fazer para mudar. Então, assim, faça seu plano. E depois de 90 dias, veja assim, caraca, eu consegui fazer alguma coisa. 90 dias é pouco, tá, gente? Deixar claro que numa empresa grande como a Petrobras, 90 dias não dá para fazer muita coisa. Mas assim, pelo menos, cara, você conseguiu fazer alguma coisa que estava ali nos seus planos, que você viu que eram coisas que precisavam mudar e que precisavam ser feitas, e chegar na conclusão de que você viu uma melhoria que tinha que ser feita, fazer e ver o resultado, gente, traz uma satisfação enorme, enorme. Então, só te dá mais gás para você continuar lutando e continuar buscando mais, né? Então, a mudança é difícil, mas ela é muito boa. Ela traz uma energia adicional que eu não sabia, né? Que eu também, por mais que eu mudei muito dentro da mesma empresa, né? Claro, para países diferentes. Mas a mudança traz uma energia, sei lá, o sangue borbulha nas veias. Então, isso é bom. Isso faz a gente crescer, faz a gente ficar feliz, faz a gente evoluir, eu acho. Obrigada, Eliane. Muita saudade de você. Elvira recomendou também o livro, The First 90 Days. Legal. Olha, a gente tem várias perguntas, eu vou pegar só mais 2 perguntas e a gente encerra para também não tomar o seu tempo e o tempo de todo mundo que está assistindo a gente. Apesar do que, por mim, eu ficaria aqui por muitas horas. Falando agora, Vera Elias tem a seguinte pergunta. Andréia, olhando para trás, você faria algo diferente? Ixi, essa pergunta é difícil. Tinha que ser da Vera, né? Tá vendo? Os amigos todos na linha, né? Me botando na saia justa. Olha, eu acho que não, assim, talvez eu teria sofrido menos, né? Do que a única coisa que eu ia fazer diferente talvez eu tivesse sofrido menos, né? Então, nos momentos que eu achei que, mas impossível isso, você nunca vai sofrer menos, você vai ter que sofrer, que passar o sofrimento, que encarar a barreira. Mas não, eu acho que eu faria tudo de novo. Acho que se até a faculdade eu fico pensando, meu Deus, eu faria engenharia de produção de novo? Faria engenharia de produção de novo. Adorei engenharia de produção, né? Eu usei aquilo tudo? Não, acho que não usei, não. Mas, poxa, mas tudo que eu fiz na vida, no fim das contas, agregou muito para o que eu sou hoje, né? Então, eu não sei, eu acho que não. Acho que não, acho que eu faria exatamente o mesmo. Né? Ótimo. Agora vamos para a última pergunta da Fabiane Goldstein. Você acha que o perfil de liderança nasce com a pessoa ou pode ser desenvolvido? Ai, gente, eu não acho que nasce, não. Eu acho que pode ser desenvolvido. Eu não, de novo, eu falei para vocês, se vocês me perguntassem que eu ia
Você acha que quando eu entrei na Vale, eu olhava para os gerentes gerais e falava assim, nossa, eu nunca vou chegar ali. O cara é fera pra caramba. Tem a menor condição de eu chegar lá, né? Sim, porque a distância, né, quando você começa a sua carreira, é grande, né? Aí você fala, nunca vou chegar lá. Eu nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei, gente. Por mais que eu queria desafio, né? Eu ia buscar, eu batalhava, trabalhei. Eu nunca, é o que eu falei, se vocês falassem que eu ia ser, há 15 anos atrás, que eu ia ser a CFO da Petrobras, gente, eu ia dizer, vocês estão brincando comigo, né? Então, acontece, não é uma combinação de você estar no lugar certo na hora certa, em alguns momentos sim, e é o que você dedicou para chegar lá, né? Então, assim, por mais que eu não imaginava, toda vez que surgiu uma oportunidade de eu crescer, de dar um passo além, eu corri atrás. Então, assim, caraca, será que é para mim? Eu acho que é. Vamos em frente. Então, não ficava pensando qual é o passo final, porque não tem final, né? A gente vai na vida inteira tá adicionando coisas bacanas para a nossa vida, né? E a posição você está hoje, né? Você está, se você não é. Eu sou André Almeida. Essa eu sou a mesma que eu fui quando eu entrei como trainee. Eu estou CFO da Petrobras. Nossa, sensacional. Bom, infelizmente, teremos que finalizar por aqui. Em nome do Grupo Ibre Mulheres, com muita assim, alegria, honra e assim, emoção, e também dos associados do Ibre, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, aos participantes de hoje e principalmente a sua presença, Andréia, nesse webinar tão assim, inspirador. Esse evento para a gente foi um marco, assim, um pontapé inicial muito, muito, muito importante para o crescimento do Ibre Mulheres. Assim, super, super, super obrigada. E não é assim, desejamos aí que você continue com seus desafios, entregando e mostrando exatamente essa simplicidade, essa humildade, essa transparência, essa modéstia, são características inspiradoras de todo mundo que todo mundo que está te assistindo vai conseguir, está conseguindo absorver. Muito obrigada mesmo. Não, eu que agradeço, é um prazer enorme. Eu, não, de fato, não dou valor a nenhum dos nomes que aparecem nas revistas. É bacana, claro, né? Na hora que acontece, você fala, nossa, que legal. Mas aconteceu porque eu tive coragem de sentar na cadeira que eu tô, né? Eu tenho consciência disso. O bacana é você saber que você chegou ali, não é por você e por um monte de gente que construiu um monte de coisa junto com você, né? Eu tenho muitos amigos que foram meus funcionários, estou construindo novos, né? Então, amigos chefes, amigos funcionários, amigos pares. A gente faz isso na carreira, né? Aqui, brasileiros, pelo menos, a gente tem essa característica. E é um pouco disso. Então, assim, eu sou uma pessoa normal, né? Às vezes eu brinco com meus funcionários, eu pago conta, eu tenho um cachorro, eu levo ele para passear na lagoa, eu namoro, eu tenho ansiedade, eu sou uma pessoa normal. Então, de novo, que tem um desafio grande, né, na profissão, mas que sabe que pode contar com um monte de gente e uma energia positiva, isso eu sei que eu atraio, né? Então isso é uma realidade. Eu acho que se a gente fizer o bem e a gente mostrar para os outros que a gente é do bem também, agir com ética, você atrai coisas boas. Então, eu atraio coisas boas. Então, é isso. Eu acredito muito nisso. E foi um prazer enorme esse bate-papo, assim, que bom, só vou ajudar vocês no que vocês precisarem, a gente faz outros aí pelo caminho, quando tiver mais coisa para contar, de repente falo mais da Petrobras, e vou apoiar 100% no que vocês precisarem de mim, estarei à disposição. Eu e o time de RI aí da Petrobras, também liderado por uma mulher, pela Carlinha, pela Carla Albano, então bacana. Nós somos parceiras aí do Ibre, então estamos 100% à disposição, gente. Super obrigado por me ouvirem e eu sei que eu falo pra caramba, né? Então, super obrigada. Obrigada a todos, obrigada, Andréia. Encerramos por aqui nosso primeiro webinar de uma série de webinar do Ibre Mulheres. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Tenham uma excelente noite. Obrigada. Obrigada.